É isso que a gente vai ver agora. Então, vamos ler a partir, na verdade, desses últimos acontecimentos antes da viagem do Paulo para Roma, que é no versículo 26, no capítulo 26 de Atos, a partir do versículo 24. No versículo 23, então, Paulo ainda está justificando, está explicando a ressurreição. 26. 26, versículo 24. 26, 24, quase no final. Aí ele está lá no 23, ele ainda está falando para Festo, o governador, e para Agripa, o rei, toda essa história que ele foi, teve uma luz, que Jesus ressuscitou, esse tipo de coisa. Aí que o Festo, o governador, aí de repente grita, aí no 24. De repente Festo gritou: Paulo, você está louco? O excesso de estudo fez perder o juízo quando ele está falando que Jesus ressuscitou. É essa aqui que os profetas estão anunciando. Mas Paulo respondeu: não estou louco, não, excelentíssimo Festo. Digo a mais sensata verdade. O rei Agripa, que está aqui também, sabe dessas coisas. Porque ele é o filho do rei Agripa, que matou matou Tiago. Então ele sabe muito bem tudo o que tinha acontecido com Jesus naquela época. É o filho dele. Aí, o rei Agripa sabe dessas coisas. Expresso-me com ousadia, porque tenho certeza de que esses acontecimentos são todos de conhecimento dele, pois não se passaram em algum canto escondido. Foi tudo bem público, né? Quando Jesus ressuscitou. Rei Agripa, o senhor crê nos profetas? Eu sei que sim, entendeu? Porque ele sabe que ele tinha vivido toda essa época. Então Agripa interrompeu. Então Agripa o interrompeu. Você acredita que pode me convencer a tornar-me cristão em tão pouco tempo? Paulo respondeu. Ele quase se converte, o Agripa. Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que tanto o Senhor como os demais aqui presentes se tornem como eu, exceto por essas correntes que ele estava acorrentado. Então o rei, o governador, Berenice e todos os outros se levantaram e se retiraram. Enquanto saíam, conversaram entre si. Concordaram. Aí que eles falam dele, do Paulo? Esse homem não fez nada que merece morte ou prisão. E Agripa disse a Festo, o rei que disse ao governador, ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado a César. Ele apelou a César no capítulo 25, 11, quando justamente o Félix, o antigo governador, ia livrar ele, quer dizer, entregar ele para os judeus. Aí, agora a gente vai começar a viagem de Paulo para Roma, porque na verdade essa viagem é extensa, ela vai até uma parte de quase a metade do capítulo 28. Por isso que eu estou começando no 27, para a gente ter uma continuidade até o final. Quando chegou a hora, essa hora chegou mais uns meses entre esse julgamento, onde ele fala, o Agripa, não, a gente poderia soltar. Se passaram uns meses ainda, até quando ele realmente foi levado para Roma. Quando chegou a hora, então depois de alguns meses, zarpamos para a Itália. Paulo e muitos outros prisioneiros foram colocados sob a guarda de um oficial romano chamado Júlio, capitão do regimento imperial. Isso é bom, lembra desse nome? Esse Júlio, ele certamente participou de muitas coisas lá em Cesareia, onde ele foi julgado. Porque depois ele vai ter um cuidado muito especial com o Paulo. Esse centurião, ele parece que ele tinha praticamente uma amizade, assim, sabia que ele não era culpado de nada, porque ele está confiando muito no Paulo. A gente vai ver. Um oficial romano chamado Júlio, capitão do regimento imperial. Aristarco,
um macedônio de Tessalônica nos acompanhou. Então, a gente vê Aristarco, a gente lembra, ele vem da igreja de Tessalônica, lá no norte da... Paulo evangelizou lá também. Sim, exatamente. Ele foi dos que levaram de Tessalônica a oferta que essas igrejas fizeram para os irmãos de Jerusalém. Então, ele estava ele estava em Jerusalém, na verdade, né? Naquela época, ele ficou junto com Paulo depois. Aí, aqui a gente vê que ele está viajando, não como prisioneiro, mas como acompanhando. Ele está acompanhando Paulo. Paulo teve a autorização de levar Lucas, que está escrevendo, porque ele fala nós, e o Aristarco, que estava lá junto também. Então ele fala, Aristarco, macedônio de Tessalônica, nos acompanhou, nós é o Lucas que fala. Partimos num navio que tinha vindo do porto de Adramítio. Adramítio fica perto de Troade, lá no norte da Ásia, no litoral noroeste da província da Ásia. Estavam previstas diversas paradas em portos ao longo da costa. Bom, a gente poderia ver um mapa, se vocês quiserem, para a gente ter uma noção. Eu acho que seria interessante, para ter a noção da... Senão vai ter muitos paradas, muitos nomes, para a gente poder visualizar, mentalizar, né? Melhor a viagem, essas paradas. Eu tenho um mapa por aqui. Ó, eu estou saindo. Ele foi preso em Jerusalém, no capítulo 21, né? Aí ele foi julgado agora no Sinédrio em Cesareia. Em Cesareia também depois foi encarcerado no... Como é que se chama? Nessa casa do governador, né? Que ela fez construir. O nome que eu não esqueci. Que era que os romanos deixaram para o Herodes o Grande. O Herodes o Grande foi o primeiro Herodes que governou lá, né? Então, o palácio, chama o palácio, né? Foi construído lá para os governadores, e foi os romanos que colocaram os governadores lá. Aí saíram então de Cesareia, foram para Sidom, aí embarcaram, foram nesse navio, que era um navio da onde? Eu esqueci, mas foram no primeiro navio. Aqui eles vão passar, em vez de... Você vê que eles vão para Roma. Eles poderiam ter ido reto, não é? Aí ele passou em vários lugares. Aí ele está falando aqui, não, a gente vai seguindo a costa aqui. Por quê? Porque tinha ventos contrários, tinha ventos perigosos, já estava final do ano quase. Então, para não ir aqui em alto mar, eles iam no longo da costa. Então passaram aqui, perto da costa, aqui tinha os ventos, estava forte, foram lá na costa da ilha de Chipre. Depois, em Mira, eles trocaram de navio. Eles pegaram um navio egípcio, o Egito está aqui embaixo, mas que via lá de cima, ia dali. Mas que ia para a Itália. Então, trocaram nesse navio aqui. Aqui teve ventos bem fortes. Chegaram em Quinido, lá. Aqui, reembarcaram, ficaram uns dias, reembarcaram para ir para Creta. Aí, em bom porto. Aqui nesse Cnido, o Paulo falou, quando a gente vai ler, é melhor vocês não irem, porque a gente está chegando no inverno, se vocês vão lá, a gente vai perder navio, vai perder gente, vai ser muito ruim. Então vamos ficar aqui. Só que ninguém escutou ele, eles foram para Bom Porto, para Creta. E chegaram quase à deriva aqui. Aí esse aqui era um porto muito aberto para passar o inverno. Então eles queriam ir aqui para Fenícia. Aqui está protegido dos ventos daqui. Ó. Só que eles nunca conseguiram chegar por causa da tempestade. Então, daqui para lá, eles foram para o alto mar. Aqui era só tempestade. Eles tinham medo, jogaram mercadoria fora,
do barco porque tinha medo de ser empurrado para a costa da África. Então imagine como a tempestade era. Né? A África está aqui, está relatado, a gente vai ler, que tinha medo de chegar aqui na costa da África. Então, foram na tempestade, chegaram uma noite, escutando que as ondas elas estavam batendo numa praia, é isso. Aí começaram a jogar as ondas, tinha 30 metros. Aí, aqui tem uns que já queriam a ilha de Malta, aqui que eles passaram o inverno. Aí tem uns caras que queriam fugir do navio, só que o Paulo falou, não, eles não podem fugir, porque eu recebi um sonho não, um anjo me falou, veio do meu lado, à noite, imagine isso, um anjo apareceu para Paulo e falou para ele, não, vocês vão chegar tudo seguro, porque você tem que ir até Roma. Só que aí ele falou para o capitão, para essa Júlio, se vocês deixam os caras fugir, com o único negócio de... Isso, bote salva-vida que tinha, aí a gente vai todos morrer. Não pode fugir. Então eles foram cortar as amarras do bote salva-vida, jogaram ele para o mar. Tchau, bem. Eles começaram a acreditar em Paulo. Né? Então, a gente quase já acabou. Aí, passaram 3 meses aqui, depois, foram lá de arriba, uns nadaram, a nado. Então a gente vai ver isso. Aí passaram 3 meses aqui, o capítulo ele acaba, na verdade, aqui. Esse capítulo 27. A gente vai até aqui, na Ilha de Malta. O 28, ele começa quando teve um outro barco que chegou lá em Malta e levou eles para até aqui, para Puteoli. Aqui eles mudaram mais uma vez de barco, pegaram o Rio Tigre e foram até Roma, com o Rio Tigre, e não mais no mar. Mas esse aqui vai ser o capítulo 28. Para entender por que eles não foram retos, hein? Porque... Você já falou o capítulo todinho, que era isso que estava falando. Mas é para a gente justamente entender quando é o resumo do capítulo mesmo, a viagem. É verdade. Então vamos continuar. Esse mapa mudou muito do atual agora? Não, mudou, né? O mapa não. Mas ele é o Estreito de Hormuz? Não. Não, aqui, esse aqui é o canal de Suez. Aí não, tô falando lá em cima, lá perto. Não. Aqui é a Europa. Aqui é a Adriática. Aqui. Aqui é o Mediterrâneo. Aqui é a Adriática. Não tem nada a ver, é verdade. Tá lá em cima. Não. Até que no... de Hormuz, ele está por aqui. Ele está por aqui. Nos países árabes. Aqui. Esse que tem hoje na atualidade. É continente asiático para... É asiático. Mas é para lá. Já em direção da China, nem da China, também. Do norte da China e do sul da União Soviética. No início. Então, vamos continuar então aqui. Aristarco, um macedônio de Tessalônica, o versículo, acho que é o primeiro, né? Qual que é? O 2. Versículo 2, né? Aristarco, um macedônio de Tessalônica, nos acompanhou. Nós, então, Lucas fica falando. Partimos num navio que tinha vindo do porto de Adramirto, que está do lado de Troade, no litoral noroeste da província da Ásia. Estavam previstas diversas paradas que a gente viu lá, em portos ao longo da costa. No dia seguinte, quando ancoramos em Sidom, a primeira parada, né? Vocês estão vendo lá, Sidom? Sidom ele já tinha evangelizado lá, né? Ele tinha muitos amigos lá, o Paulo. Júlio, que é esse capitão centurião, demonstrou bondade a Paulo, permitindo-lhe que desembarcasse para visitar amigos e receber ajuda material até. Ele recebeu já dinheiro lá, um pouquinho, para a viagem, para depois a estadia em Roma. Então as igrejas lá ou a igreja de lá, já se ficou assim, com compaixão,
já entregaram para ele um pouquinho de dinheiro para continuar a viagem. Mas a gente vê como esse centurião foi legal. Então ele conhecia o Paulo de antes, senão não seria possível. Quando partimos de lá, fomos costeando, sabe, quando eles foram para lá, a ilha de Chipre, bem lá do lado da ilha, devido aos ventos contrários, que tornava difícil manter o rumo. Prosseguindo por mar aberto, passamos pelo litoral da Cilícia e da Panfilia, chegando a Mira, onde eu mostrei aqui que eles trocaram de navio, na província de Lícia. Ali, o oficial, que é no comando, encontrou um navio egípcio, que é o Júlio, hein? Egípcio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, e nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente, quer dizer, devagar, hein? Bem lentamente, por vários dias. E depois de muita dificuldade, nos aproximamos de Cnido, hein? Esse nome é estranho. É ali que eles queriam ficar. Agora você vê como os ventos já estavam ruins, porque ele fala depois de vários dias, que foi vagarosamente que eles navegaram, né? Eles fizeram, a viagem toda foi ruim. Por causa dos ventos contrários, atravessamos para Creta e acompanhando o litoral menos exposto à ilha, de frente ao Cabo de Salmona, que é ao sul da ilha. Costeamos a ilha com grande esforço, até que chegamos a Bom Portos. É ali que ele falou que não tinha continuado. Era a Bom Portos, já na Creta, perto da cidade de Lazeia. Havíamos perdido muito tempo. As condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono. Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Então, Paulo ele disse, senhores, se prosseguirmos, vejo, então ele já tinha tido uma visão, que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo. Para quem? Para o navio e para a carga. E perigo para a nossa vida. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros, que é o Júlio, deu mais ouvido a quem? Ao capitão do navio e ao proprietário do navio, que estava junto. Então ele não quis ouvir o Paulo, né, nessa vez. E uma vez que Bom Portos era uma enseada aberta, um péssimo lugar para passar o inverno, a maioria da tripulação que desejava ir a Fenícia, que ficava mais adiante na costa da Creta, e passar o inverno ali. E lá não estava no mapa, eu que tinha desenhado Fenícia. Por quê? Porque eles não pararam lá. Então não puseram no mapa, na costa, né? Porque eles nunca chegaram a Fenícia. A maioria da tripulação desejava ir a Fenícia, que ficava mais adiante na costa de Creta. E passaram o inverno ali. Por quê? Porque Fenícia era um bom porto, com abertura apenas para o sudoeste e o noroeste. Então, era protegido dos ventos em relação a Bom Porto, que pegava todos esses ventos que vinham do sul, né, que era ao sul. Esse aqui já estava do lado da ilha, protegido. Quando um vento leve começou a soprar, eles estavam então indo lá para Fenícia, e não era longe. Quando um vento leve começou a soprar do sul, os marinheiros pensaram que conseguiriam chegar lá a salvo. Por isso levantaram âncoras e foram costeando a Creta. Mas o tempo mudou de repente, e um vento com força de furacão, chamado Nordeste, soprou sobre a ilha e nos empurrou para o mar aberto, em alto mar. A gente tem essas curvas todas, que eles foram empurrando, nunca chegaram em Fenícia. Passaram reto. Como os marinheiros não conseguiam manobrar o navio para ficar de frente ao vento, desistiram e deixaram que fosse levado pela tempestade.
e foi a deriva mesmo. Deixaram derivar, senão ia se quebrar contra nós. Eles têm que navegar sempre de frente para não virar, mas de frente ele ia se quebrar, porque ele sobe a onda e cai, né? Pai! Vocês já viram? Aí as palas assim. Pessoalmente eu já vi isso. Então. Aí ele se deixava ir a deriva, senão o navio ia quebrar. Navegamos pelo lado menos exposto de uma pequena ilha chamada Cauda. É tão pequeno que nem aparece no mapa. Onde, com muito custo, conseguimos içar para bordo o barco salva-vidas que viajava rebocado. Tinha uma corda puxando o único barquinho, barco salva-vidas, que estava atrás do navio. Então eles içaram a bordo ele. Então, porque estava com medo que acontecesse alguma coisa. Então os marinheiros amarraram cordas em volta do casco do navio para reforçá-lo. Agora, imagine o que é isso. Eu falei, mas o que é esse negócio? Aí eu fui ver o que é esse negócio de amarrar corda em volta do navio. Os navios, naquela época, era grande. E tinha 270 pessoas a bordo. Uns 100, 150, sou prisioneiro desse centurião que ia para Roma. Aí, eles tinham cordas, quando tinha tempestade, os navios eram construídos só de tábua, encaixadas, pregadas, uma na outra. Aí, quando o navio estava levantando justamente as ondas, por isso que eles não iam de frente, aí quando ele caía, o comprimento e tudo, ele poderia se romper bem no meio. Ir a proa e a popa de um lado, se quebrar no meio. Então eles amarravam no sentido do comprimento, amarravam cordas para ele ficar junto, para reforçar o navio, para ele não se quebrar tão fácil. Então era tudo os navios não era construção como hoje, né? Então, aí eu falei, mas como pode? Então é uma corda que eles tinham, e que acho que ela já passava por baixo do navio, já pronta para ser amarrada, né? Eles amarravam essa corda para reforçar o navio. Então os marinheiros, no 17, os marinheiros amarraram cordas em volta do casco do navio para reforçá-lo. Temiam ser arrastados para os bancos de areia das bancos de areia de Sirte, de Sirte, não sei que é a cidade que é, diante do litoral africano. A gente viu na África lá embaixo. Perto, mas bem longe ainda. Perto em termos. Por isso, baixaram a âncora flutuante para desacelerar o navio e deixaram que fosse levado pelo vento. No dia seguinte, como os ventos com força de vendaval continuava a castigar o navio, a tripulação começou a lançar a carga ao mar. Como estava continuando, para o navio não afundar tanto, eles aliviaram um pouco o navio para ele ficar flutuando mais alto. Não, mas a tempestade durou 14 dias sem ver o sol nem as estrelas. 14 dias, está escrito depois. A tripulação começou a lançar a carga ao mar. No terceiro dia, removeram até mesmo parte do equipamento do navio e jogaram fora. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos todas as esperanças. Aí, fazia tempo que ninguém comia. Eu quero falar aqui uma coisa, porque tem gente que fala que era porque era a época do Yom Kippur. E, na verdade, o Paulo tinha, como ele praticava justamente todos esses rituais judaicos, ele queria ter passado o Yom Kippur, que é um dia de jejum, um dia só, de jejum. Todos os judeus eles vão para a sinagoga, até hoje. É para se purificar uma vez por ano. O Yom Kippur é o dia da purificação para os judeus. Aí eles pedem perdão, eles vão se reconciliar com as pessoas com quem eles brigaram, eles vão se limpando a alma, tudo. Então,
é como o Paulo queria, na verdade, já ter a portada para poder participar disso. Tem muitos que falam que eles não comiam por jejum, mas não é, porque a maioria não, mas muitos não eram judeus, eram romanos. Depois a tempestade durou. Numa situação dessa aqui, quem sente fome? Exatamente. Só quer viver, só. Sim, exatamente. Aí eles não comiam por quê? O próprio Paulo, é verdade, o próprio Paulo fala mais para frente, é porque ele está, às vezes eu misturo porque eu pesquiso, não sei se eu pesquiso, se está escrito, mas eu acho que ele fala aqui, que eles não, ele estava falando, vocês têm que comer, porque vocês estavam muito atarefados, esqueceram de comer. Também tem um enjoo, imagine, como que você vai comer quando o navio não para de... Acho que todo mundo está mais vomitando que o pessoal. Então fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse: os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bom porto. Se ele tinha falado, vai ser grave, vai perder o navio, vai ser muito perigoso para as vidas. Teriam evitado todo esse prejuízo e essa perda. Mas tenham bom ânimo agora. O navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida, pois ontem à noite um anjo de Deus, a quem pertence e sirvo ou testemunho, um anjo de Deus a quem pertence e sirvo, se pôs ao meu lado e disse: não tenha medo, Paulo. É preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Ele falou isso para o Paulo. Portanto, tenham bom ânimo. Creio em Deus, tudo ocorrerá exatamente como ele disse. É necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha, que seria então a ilha de Malta. Ele fala, não, por isso, então, certamente a gente vai ser impulsionada, vamos poder se salvar numa ilha, qualquer ilha por aí. Né? Aí, por volta da meia-noite, ou não demorou muito, por volta da meia-noite, na 14ª noite da tempestade, então 14ª noite, são 14 dias, 2 semanas da tempestade, enquanto éramos levados de um lado para o outro, no mar Adriático, os marinheiros perceberam que estávamos perto de terra firme. Como que eles perceberam? Eles ouviram as ondas bater numa praia, porque o barulho é diferente. Aí lançaram a sonda, verificaram que a água tinha 37 metros de profundidade. Um pouco depois, lançaram a sonda novamente e encontraram apenas 27 metros. Então, eles estavam se aproximando mesmo da ilha. Temiam, então, que se continuássemos assim, seríamos atirados contra as rochas na praia. Por isso, lançaram 4 âncoras na parte de trás do navio e ansiava para que o dia chegasse. Eles viram onde que eles estavam, onde estava essa ilha. Dando a entender que iriam lançar as âncoras da parte de frente, os marinheiros baixaram o barco salva-vida, na tentativa de quê? De abandonar o navio. Os caras queriam, os marinheiros, a ética dos caras. Eles queriam... Os presos morrer aí. Mas porque tem uma coisa, naquela época, se um preso ou os presos fugiam, quem deixava fugir era morto. Então, quem estava cuidando dos presos... Preferia fugir do que... Não, eles preferiam, vai estar escrito aqui, preferia matar os presos, para eles não serem mortos se eles... Porque, no caso de um naufrágio, o que ia acontecer? Todo mundo ia fugir, os presos sair, e talvez uns presos iam fugir. Então, eles iam ser todos mortos por ter deixado fugir. Então, no 30, dando a entender que iriam lançar os âncoras
na parte de frente, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas, na tentativa de abandonar o navio. Paulo, então, diz ao oficial no comando e aos soldados: se os marinheiros não permanecerem a bordo, vocês não conseguirão se salvar. Era um anjo de Deus, era Deus que tinha falado. Então, os soldados, eles escutaram, porque tem dois clãs, né? A gente tem que ver que tem o clã romano dos soldados e tem o clã dos marinheiros, que são egípcios, hein? Eram egípcios, do navio, que era um navio egípcio da Alexandria. Então, eles, um tem nada a ver com o outro. Então, os soldados romanos, ele estava com o Júlio, que estava bem com Paulo. Então, ele falou, o Júlio, para os marinheiros, para os soldados, vão cortar lá as amarras do bote. Né? Porque se os Paulo então disse ao oficial no comando dos soldados: se os marinheiros não permanecem a bordo, vocês não conseguiriam se salvar. Então, os soldados, são os soldados que cortaram as cordas do barco salva-vida e o deixaram à deriva. Enquanto amanhecia, Paulo insistiu que todos comessem desta vez. De tão preocupados, vocês não se alimentam há 2 semanas. Aí que ele fala exatamente o que você falou, Wagmar. Ele estava muito preocupado para salvar a vida deles, não pensava em comer. Aí Paulo fala: agora que todos comendo e tão preocupados, vocês não se alimentaram essas 2 semanas, disse ele. Por favor, comam alguma coisa agora, para seu próprio bem, pois nem um fio de cabelo da sua cabeça se perderá. Em seguida, toma um pão, como é maravilhoso, toma um pão, deu graças a Deus, na presença de todos. É isso que ele insiste a falar, na presença de todos, porque são romanos, são egípcios. Ele não negou a fé dele em Jesus. Né? Aí ele está demonstrando, essa aqui é um testemunho, imagine, na frente de egípcios, de romanos. Então ele está dando esse testemunho. Não. Agora, antes, ninguém vai comer. Eu falei que vocês vão comer, mas antes a gente vai agradecer a Deus. É maravilhoso isso. Em presença de todos. Partiu-o em pedaços e comeu. Todos se animaram e começaram a comer. Como teve lá. Havia no total 276 pessoas a bordo. Depois de se alimentar, a tripulação aliviou o peso do navio, mas em pouco, atirando ao mar toda a carga de trigo. E parece que tinha arroz também. Jogaram tudo fora do mar. Para ele poder ser mais leve e não afundar tanto, é passar por cima dos bancos, das rochas e bancos de areia. Essa aqui era a previsão. A previsão não sempre é. Ao amanhecer, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia e cogitaram se seria possível chegar ali e atracar o navio. Na verdade, eles viram que não era realmente a Itália, uma terra grande. Era só uma ilha, uma praia. Então, que era essa ilha de... como que é? Malta, exatamente. Então, cortaram as âncoras e deixaram no mar. Depois, afrouxaram as cordas que controlavam os lemes, levantaram a vela de frente e foram rumo à praia. Mas o navio foi apanhado entre 2 correntezas contrárias, e encalhou antes do esperado. Então, o navio encalhou. A parte da frente se encravou e ficou imóvel, enquanto a parte de trás, atingida pela força das ondas, começou a se partir. Então aconteceu exatamente isso. A parte da frente já ficou encalhada, e a parte de trás recebia a violência das coisas, ele se partiu no meio. Enquanto a parte de trás, atingida pelas forças das ondas, começou a se partir. Os soldados queriam matar os prisioneiros para que não nadassem até a praia e depois fugissem. Porque justamente, como eu falei, eles iam ser mortos. O oficial Júlio, no comando, porém, desejava poupar a vida de Paulo.
Olha a pensação de Paulo, o centurião. E não permitiu que executasse seu plano, porque os prisioneiros são todos, inclusive o Paulo, que ia ser morto, né? Por todos. Ordenou aos que sabiam nadar que saltassem ao mar primeiro e fossem em direção da terra. Os outros se agarraram a tábuas ou pedaços do navio destruído. Assim, todos chegaram à praia em segurança. Como é maravilhoso, hein? Imagina o testemunho também dele, né, para esses povos de outras nações. Realmente aqui, que não viu a gente desde o começo, o que ele falou que ia acontecer, o que aconteceu e tudo. Exatamente. Isso é quando a gente vê, não só o sonho do anjo, mas é como você falou, desde o começo, quando Paulo recebeu do Espírito Santo de ir para Roma, é que ele seria, preso em Jerusalém, que ia acontecer cheio de coisa, que ele ia sofrer, mas que ele não falou nunca que ele seria morto. E lá o próprio anjo atestou isso. Falou, não, ninguém vai morrer. Todos vão ser poupados se eles estão com você, mas eles têm que ficar com você. E todas chegaram em segurança. Já está no 28. Então, é exatamente isso. Agora, estão na ilha de Malta. A ilha de Malta é bem perto da Itália. No próximo capítulo, então, a gente vai ver o resto da viagem, que vai pegar quase um bom terço do capítulo,